Então, nessa aula nós teremos o nosso primeiro exercício prático. E só para revisar, nós vimos na aula passada que, se fosse para resumir em uma frase, o objetivo desse curso é te dar mais clareza de como você pode fazer o que precisa ser feito. E a gente viu também que isso envolve muita coisa, né? Envolve saber o que precisa ser feito, envolve saber o como precisa ser feito e envolve ter o tempo para fazer o que precisa ser feito. Só que nada disso adianta se não houver disposição e motivação para fazer o que precisa ser feito. Então, com esses 3 pontos, eu consigo te ajudar. Então, o curso vai te ajudar muito nesse sentido. Agora, esse quarto ponto é com você, beleza? Então, essa aula será sobre tarefas. Por que tarefas, né? Porque para a gente entender o que precisa ser feito, a gente tem que entender o que está sendo feito. Faz sentido? Então, essa aula, o exercício dessa aula vai te ajudar a liberar mais tempo, vai te ajudar a ter mais clareza de como gastar melhor sua energia, onde aplicar ou não IA. Vai revelar também algumas possíveis incoerências que podem estar atrasando o seu negócio e vai tirar possíveis oportunidades que poderiam estar sendo melhores aproveitadas. Então, tudo isso entendendo melhor como categorizar as suas tarefas. Então, vamos lá. Mais uma vez do porquê as tarefas, né? Porque, basicamente, tudo se manifesta por meio de tarefas. Então, vamos supor que a gente tem uma casa e a gente vai construir uma casa. Para construir uma casa, você concorda que como que a gente sabe se nós estamos fazendo o que precisa ser feito para construir essa casa? Nós temos que saber, bom, o que está sendo feito, né? E nós também precisamos saber o que precisa ser feito. A gente tem que comparar essas duas coisas. E- então, vamos ver aqui alguns exemplos de exercício, né? Realizar o orçamento faz parte de fazer o que precisa ser feito? Que é construir uma casa? Acho que faz, né? Comprar o terreno, comprar os equipamentos, contratar a mão de obra, comprar a decoração. Você percebe que todas essas atividades muito provavelmente envolvem fazer o que precisa ser feito? Que nesse caso, o objetivo é o quê? Construir uma casa. Então, olhando o que está sendo feito, a gente consegue ter um vislumbre se o que está sendo feito é o que precisava ser feito, beleza? Por que que é importante isso daqui também? Porque quando a gente faz essa lista de tarefas do que está sendo feito, algumas coisas vão surgindo. Por exemplo, poderia estar aqui no meio uma tarefa de ir à praia toda quarta-feira. Ou, ficar assim, imagina que a obra já levantou a base, alicerce, né, então a tarefa lá de ficar cuidando terrenos no classificado. Percebe como fica mais fácil olhar, assim, o que parece se encaixar e o que parece não se encaixar? No exemplo da casa é mais fácil, mas normalmente quando nós assim, inclusive a gente até pode pensar: "Pô, mas isso aí é muito óbvio, né, eu sempre vou estar fazendo, então o que precisava ser feito". Não necessariamente. Então, quando a gente olha de fora, assim, é mais fácil. Mas mais uma vez, né, quando a gente está no aquário, a gente não consegue ver a água. Então é importante fazer alguns exercícios que te tirem do aquário. Então, quase toda vez que eu vi a lista de alguém, tinha muita coisa ali que não tinha muita coisa ali que não tinha relação tão direta assim com o que a pessoa estava procurando, beleza? Então, vamos lá. O exercício dessa aula é entender o que você faz hoje,
e o que você deveria fazer com isso. Porque já que nós estamos falando de IA também, você vai perceber que um dos melhores casos de uso para a IA e automação das coisas envolve você automatizar o que você já sabe como funciona. Então não adiantaria muito nessa etapa, onde você está com o objetivo de usar a IA do melhor jeito possível, pegar tarefas importantes, mas que você não faz a menor ideia de como fazer, beleza? Então, vamos lá. Isso daqui que a gente vai fazer. Você consegue ver que tem aqui 2 eixos, né? Um eixo é o do ofício e o outro é o da labuta. Como que funciona esses 2? O do ofício é basicamente tudo aquilo que você faz bem. E se você tem uma empresa pequena que eu falo é, assim, até 10 milhões de reais de faturamento ano é pequeno, tá? Então, se você tem uma empresa pequena, ela provavelmente precisa de você. E você provavelmente é muito importante para que ela funcione. Isso é normal e é algo esperado, ok? Então, você provavelmente vai saber fazer uma série de coisas que só você faz bem, ou que você faz melhor que todo mundo, e que essas atividades fazem diferença para o negócio. É isso que a gente vai chamar de ofício. Todo o restante labuta, beleza? E aqui a gente vai falar sobre a recorrência da coisa, né? Então, se é um trabalho novo, vai estar desse lado, e se é algo repetitivo, vai estar desse lado. Então, como que é para fazer o exercício? Passo um: você vai fazer uma lista de tudo que você faz hoje. Então, vamos pegar aqui, ó, você fazer uma lista aqui. Item um, item não, né? Tarefa. Tarefa um, tarefa 2, ok? E assim vai, fazendo um, tudo, tudo que você faz hoje. Joga aí. E aí, depois que você tiver uma lista de tarefas, uma lista com todas as tarefas que você faz hoje, e isso principalmente pensando no seu negócio, né? Você vai aplicar isso daqui, ó. Você vai categorizar essas tarefas aqui. Então, vamos lá. Se algo for do seu ofício e for um trabalho novo, então você tem que fazer esse negócio. Agora, se for algo do seu ofício, algo que você sabe como fazer bem, só que é repetitivo, então você não deveria estar fazendo isso. Provavelmente você deveria estar delegando. E o que que é delegar, né? Além de passar para outra pessoa a fazer, é ensinar essa outra pessoa a fazer, porque, mais uma vez, é do seu ofício. Então você sabe como fazer bem, né? Você sabe como funciona. Se for uma tarefa que é uma labuta, né, ou seja, não é do seu ofício, você não faz a menor ideia como funciona, ou você faz muito mal, você deveria terceirizar. Qual que é a diferença de terceirizar para delegar? Que terceirizando, você simplesmente contrata uma pessoa que já sabe fazer aquilo. Então, vamos supor que para o seu, que nesse caso, tem várias tarefas de cunho financeiro que você está fazendo, mas que você é muito ruim, você não faz a menor ideia de como funciona, tá tudo uma zona. Você provavelmente precisa de uma pessoa que saiba fazer isso, beleza? E quando essa tarefa se torna repetitiva, você vai colocar aqui, no bloco automatizar. Então você vai ver que o bloco delegar é o passo 2 desse bloco aqui, ó. Então, toda tarefa nova que surgir, porque é assim que funciona, né? Surge alguma coisa, então é uma tarefa nova. E aí você vai ver se é do seu ofício ou não. Se for do seu ofício, você assume ela. Se não for, você
terceiriza. O passo 2 é, depois que você assumiu e se ela se tornar algo repetitivo, aí você tem que pensar em delegar. Por quê? Mais uma vez, se você tem uma empresa pequena ou você tem uma empresa em que você é um pilar importante e que tudo depende de você, você muitas vezes não vai poder se dar ao luxo de ficar fazendo coisas que você já sabe fazer, enquanto provavelmente novas tarefas poderiam estar sendo assumidas. E não é muito raro também, que você seja a pessoa mais capacitada da sua empresa. Então é mais um motivo do porquê você não deveria estar fazendo coisas repetitivas. Então, surgiu uma nova tarefa, você vai ver se ela é uma tarefa assim, ela sempre vai ser uma tarefa nova, né. Você vai ver se ela é do seu ofício ou não. Se ela não for do seu ofício, você vai ter que dar um jeito de colocar alguém que sabe fazer esse negócio, né. Existem outras formas também, como aprender a fazer, dominar essa habilidade, mas se você já tem coisa para fazer, então você deveria focar nisso, né. Então, depois de ter assumido e se tornou algo repetitivo, você você tem que começar a pensar em delegar ela. E quase o mesmo vale para terceirizar. Então, se é uma tarefa nova, mas é uma labuta para você, você deveria contratar ou repassar para alguém que sabe, né. E depois que isso se tornou repetitivo, você deve pensar em automatizar, beleza? Bom, o exercício é esse. Com esse exercício, você vai perceber que você já vai conseguir fazer algumas coisas e perceber algumas coisas. Então eu vou dar um resumo aqui, né. Depois que tudo isso aqui tiver populado, então como que vai estar populado? Vai estar mais ou menos assim, ó. Isso daqui não vai estar, né. Apagar isso aqui também, aqui. Então vai ter esse desenho com várias tarefas. Então aqui vai ter uma série de tarefas, certo? As tarefas desse bloco, aí vai ter as tarefas desse bloco, as tarefas desse bloco e as tarefas desse bloco. Esse é o objetivo desse exercício. Você pegar o que você faz hoje, não é o que você acha que deveria estar fazendo, não é isso ainda. É o que você faz hoje. E colocar nessa matriz aqui. E colocar nessa matriz aqui. E o que você vai conseguir perceber já? Se você tem muita coisa aqui que você já poderia estar delegando ou automatizando, é uma baita oportunidade para IA. Se você tem muita coisa que você deveria estar fazendo mesmo, que não tem como delegar, que não tem como automatizar, você provavelmente deveria estar se preocupando em organizar melhor as coisas. Porque não é muito comum em um negócio que o tempo todo você esteja fazendo coisas novas. Então, se você tem uma agência de marketing, você constantemente fecha com novas pessoas. Então, a recepção de novas pessoas é uma tarefa repetitiva, não nova. Fazer enviar o formulário para essa pessoa é uma tarefa repetitiva também, não nova. Então você vai ver que, na verdade, boa parte do que a gente faz é repetitivo. Então, se você não conseguiu popular isso daqui, pode ser um indício que a tua operação tá uma zona, tá muito bagunçada, e que você sempre tá fazendo coisas coisas novas. Imagina assim, qualquer tipo de empresa é basicamente uma série de várias tarefas repetitivas que entregam valor a alguém e que isso tudo dá dinheiro. Assim, o resumo do resumo é isso. Então, se a gente pega
uma Coca-Cola, imagina o tanto de tarefa repetitiva que tem na Coca-Cola. Mas se a gente te pega uma pastelaria, também tem uma série de tarefas repetitivas de uma pastelaria, beleza? Então esse é o padrão um que pode surgir. Se você está com muita tarefa aqui e não conseguiu passar nada para esses blocos, opa, esses blocos aqui, significa que a tua operação pode estar meio bagunçada ou que você pode não ter clareza de como a sua operação deveria funcionar. É um padrão. O outro padrão é que aqui esteja com pouca coisa ou uma quantidade, assim, mais baixa do que você muito mais baixa do total de coisas que você faz hoje, porque lembrando, isso aqui vai ser populado, isso aqui tudo vai ser populado somente com as coisas que você já faz hoje. Então, se isso daqui tiver um volume ok, né, um volume normal, mas aqui tiver muita coisa, significa que é uma baita oportunidade para IA e automação. Por quê? Significa que muita coisa já é repetitiva e principalmente isso daqui, tá? Principalmente isso daqui. Porque isso daqui são coisas que você sabe como fazer, beleza? E lembrando, normalmente as tarefas de ofício, normalmente são as que têm alto impacto. Então, normalmente também vai fazer sentido você estar de olho nesse bloco de cima aqui, ó. Não só porque são coisas que você domina, mas porque normalmente são coisas que têm impacto. Uma coisa boa que pode acontecer com você é você ter poucas tarefas aqui. Então, ter poucas coisas novas que você não faz a menor ideia. Porque significa que você não vai ter que se preocupar muito em colocar pessoas que saibam fazer, beleza? E, por fim, vou dar uma norteada aqui no que você deveria começar focando. Mas vai ter um exercício só para isso. E agora entra o nível 2, que é o seguinte: esse daqui, você pegar as tarefas que você faz hoje e organizar dessa forma aqui, é o nível um da atividade. Então, essa daqui é uma matriz, certo? Agora tem o nível 2. O nível 2 é o seguinte: você vai fazer uma nova matriz. Deixa eu apagar aqui. Uma nova matriz dentro de cada quadrante. Assim, ó. Só que essa matriz vai ser diferente. Ela vai ser o que a gente chama de esforço-impacto. Então, deixa eu fazer aqui. Bom, e agora, dentro de cada uma dessas daqui, você vai fazer uma nova matriz. Então, vamos recapitular. Você vai fazer uma lista de tudo que você faz hoje, certo? Essa lista você vai organizar dentro dessa matriz aqui. E aí você vai ter 4 quadrantes com tarefas, né? E aí você vai perceber que essas coisas aqui você vai delegar. E essas coisas aqui você vai e essas coisas aqui você vai automatizar. E agora entra a segunda parte, que é isso aqui, ó. Então, dentro de cada quadrante, você vai aplicar esse daqui. Então, você vai dividir em alto e baixo impacto e alto e baixo esforço. Então, terão tarefas que ele que elas vão ter um alto impacto e alto esforço. Então, elas devem ficar aqui. Terão tarefas que elas terão alto impacto e baixo esforço. Então, você vai colocar aqui, ó. Terão tarefas que vai ter baixo impacto e baixo esforço, nessa parte aqui, e alto impacto, alto esforço, isso aqui. E aí, o que que você vai ter que fazer, né? Você vai começar focando no que tem
alto impacto. E principalmente baixo esforço. Então, qual é a ordem da coisa? Em quase todos os quadrantes terão isso daqui, né? Coisas de alto impacto e baixo esforço. Então, você deve começar a focar, a priorizar na seguinte ordem: isso aqui como top um, isso aqui como top 2, isso aqui em terceiro, isso aqui em quarto, ok? Muito provavelmente, tudo o que vai estar aqui você deve eliminar já, tá? Então, aqui você já vai começar a ganhar tempo. Por que fazer algo que tem baixo impacto e alto esforço? Fechou? E isso aqui, foco número um, né? Você tem baixo esforço e alto impacto, é o que você deveria começar focando. Então, quando você fizer essa fase 2 para cada quadrante, você vai perceber que essas partes de cima aqui, ó, são as partes de alto impacto. Então, você vai começar a ficar de olho nelas. Então, com esse primeiro nível, você vai saber o que fazer com as tarefas que você já faz hoje, ou quem deveria estar executando isso, né? Se é você, se é uma automação, se você deveria estar colocando alguém que sabe fazer esse negócio. E depois você vai saber o por onde começar. Por onde começar a delegar e por onde começar a automatizar. Beleza? Então, pessoal, esse é o exercício número um. Recapitulando, você vai fazer uma lista de tudo que você faz hoje e vai organizar na matriz de ofício labuta. Essa aqui, essa maior aqui. Depois disso, você vai ter tarefas em vários quadrantes. Você vai aplicar uma nova matriz de esforço e impacto para cada um deles. E aí, você vai destacar as coisas que ficaram com alto impacto. Por enquanto é isso. Beleza?